O mundo quer que a gente diz, não, a Bíblia foi escrita tanto tempo atrás, ela está demodé. Não está. O povo diz, não, mas a Bíblia pode ser pensada de várias maneiras. Não pode, a Bíblia é verdadeira, o Evangelho é um só. Paulo falou isso para Timóteo, Paulo falou isso para Efésios, Paulo falou isso para Gálatas, Paulo falou isso diante de testemunhas, para que a fidelidade do Evangelho não se perdesse. Tudo se revela nela. É para ela. E é debaixo dela que a igreja dos últimos dias será perseguida, porque vai permanecer fiel às Escrituras. O mundo todo vai odiar aqueles que levantarem qualquer ensino favorável a essa Bíblia. E já tem um monte de igreja usando outras traduções convenientes às libertinagens e modernidades da nossa era. Aquele que permanecer fiel, esse será salvo. Aquele que permanecer na rocha se tornará parte dos sofrimentos de Cristo e receberá a glória de quem Ele é. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Aleluia. O que Paulo está trazendo para o seu amado discípulo? Simplesmente o que o texto está dizendo. Ele está revelando-se cada vez mais na doutrina apostólica para que este Paulo pudesse ser este transmissor 100% no coração deste Timóteo. E ele está dizendo, filho meu, para que você possa ser este homem que transmite as coisas, você precisa fortificar-te. Você precisa conhecer-se. Você precisa saber o que você é e que área e aonde você está no relacionamento que você tem com Cristo. O fortificar-se aqui não é tomar vitamina. O fortificar-se aqui é estar envolvido no que o texto está dizendo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Você precisa saber da tua posição nessa graça. Nós como igreja muitas vezes falamos graça. Ai que bênção, recebemos a graça, entendemos a graça. Não, o texto sagrado diz para nós que a graça é uma revelação íntima do Senhor Jesus para conosco. Ou seja, a graça é o fruto de um relacionamento. É nós que não tínhamos acesso a Deus, porque os nossos pecados é o que nos causavam separação entre Deus e nós. Agora, através de Jesus, somos reconduzidos a Deus. Isso é graça. Somos reconduzidos a Ele para quê? Para um relacionamento, porque o nosso relacionamento através do pecado estava quebrado. Agora, pela graça, o nosso relacionamento com Deus está sarado, curado. Ou seja, a graça não é uma doutrina específica com versículos bíblicos sistematicamente definindo um padrão. Ela é um envolvimento de fé e de ação. Sem ela, não somos fortes no Evangelho. Porque senão, Paulo poderia colocar outra coisa aqui. Ele diz, refugia-se na graça. Mas ele não colocou. Ele podia colocar, sustenta-te na graça. Não, eu não estava falando isso. Quem recebeu a graça não sustenta nada. Ele é sustentado pela graça.
A mesma graça que salva é a mesma graça que conduz, é a mesma graça que vai nos levar para a eternidade. Ora, bolas, quem é salvo em Cristo é uma nova criação, ele não pode mais desfazer a criação nova que recebeu pela graça. Ele é uma nova criatura. Não existe meia criatura. Se existe isso aí é um extraterrestre. Não funciona. É uma criatura nova, completa. E uma ação plena para com Deus, manifestada por Deus e revelada por Cristo em nós. Por isso é graça. A graça é a salvação, é Cristo se revelando em nós. Então ele poderia dizer assim: andemos desejosos da graça. Não está dizendo isso. Ele está dizendo para nós se fortificar na graça que vem e que é dada a nós por Cristo Jesus. Uma vez só. A graça não é um banho. A graça não é um momento. A graça, ela faz parte do mover da nossa vida. E o versículo 2, você entendeu bem o que é essa graça? E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Paulo foi quem manifestou o testemunho do quê? Apostólico, ou seja, as doutrinas básicas de fundação da igreja, porque a doutrina que nós seguimos é a doutrina apostólica dos santos apóstolos, o qual o próprio Jesus mesmo assim definiu: o que recebi do Pai e tenho toda a autoridade, agora vos entreguei. Vão vocês são as minhas testemunhas. Debaixo dessa graça, não tinha como mudar. Aí um dia um irmão vem e diz: pastor, e se Pedro tivesse morrido antes do batismo do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes? Eu disse: tu não tem mais nada do que ficar pensando? A pessoa assim, não tem nada em casa para fazer, mas não tem uma enxada, pá larga, cara. Vai limpar a praia, bicho, leva um saco de lixo, vai catar coisa, vai fazer uma coisa de útil. Se Pedro tivesse morrido, tem crente que é assim. Faz umas perguntas mais tão absurdas e tão tola. E depois que a resposta minha foi: sai de perto que eu vou te afrouxar os dentes. Mas é um amor transcendental que me saiu naquela hora. Eu vou saber se Pedro morrer antes, e se o cara morrer, vai para o inferno, vai para o céu, sei lá. Não tem pergunta para fazer para pastor, não irrita ele. É uma benção. Tem ninguém para incomodar. Arruma tua mãe, teu pai. Arruma alguém para tu zucrinar. Não se pergunta tola. E se Adão e Eva não tivessem pecado? Não havia pecado. Mas fica tranquilo, se Adão e Eva não tivessem pecado, tu ia fazer esta... ia fazer. Ia fazer. De qualquer jeito ia fazer. Porque alguém tinha que fazer uma burrice desse tamanho. A gente não quer que os outros façam. Eles já fizeram. E você teve a chance. E faz igualzinho. Por isso que é graça. Se Deus for botar a gente na balança, pendeu, cara. A gente está sendo devendo. Quem é que pode dizer para Deus? Isaías 40 diz: quem dos homens pode contar? Assim como eu contei em conchas de minha mão, quando enchi os oceanos. É brincadeira, rapaz, 2 conchadas. Não, eu vou saber. Deus resolveu encher os oceanos. Eu vou dar uma enchidinha. Pronto. Pastor, qual é a medida da mão de Deus? Está aqui a mão de Deus, ó, pequenininha, gorda, e faz um estrago de gracinha na orelha daquele. Primeiro que aquele mel de chão, na orelha do cara o dia inteiro. Instrui a homens fiéis, porque tem pessoas que não são dignas de receber o evangelho da instrução. Recebe a pregação que se vai, mas instrução é íntima. É para quem está muito perto.
Porque a instrução se dá com caráter. É isso que Paulo está dizendo. O que você ouviu através de muitas testemunhas. Paulo era pai de Timóteo. Não era o pai, como se fosse um pai que gerou aquele menino para ser um pastorzaço. E aí ele está dizendo aqui: eu construí você, meu querido. Mas você sabe que eu não falei nada, apenas para persuadir o seu coração para que você viesse me seguir. Eu fiz algo transmitido por testemunhas, pelas pessoas que estavam ao redor, confirmando aquilo que eu te ensinava. Isso é receber uma palavra de fidelidade no coração. Timóteo foi instruído dessa forma. E Paulo tinha prazer de trazer alguns para perto. E nem sempre acertava, porque alguns que estavam com ele e andavam com ele, depois o deixaram sozinho, o traíram e foram pregar o outro evangelho. Mas ele sempre disse: eu derramei segredos para que a instrução não se perdesse. E ele chama Paulo: assim como foi transmitido um caráter, assim como foi transmitida a minha vida sobre a sua vida, eu peço que você dê uma resposta para mim. Isso é graça, irmãos. Qual é a resposta que ele pede? Versículo 3: participa dos meus sofrimentos. A graça não é barata, não. A graça é de graça, então eu vou... Não. Paulo está dizendo aqui para Timóteo para ele participar dos sofrimentos de Paulo. Quais eram os sofrimentos de Paulo? Cadeias, provações, fome, viagens, condições. Timóteo já tinha demonstrado em muito que ele era alguém que andava com Paulo, porque o Paulo carregava para todo lado. Mas agora Paulo chega para ele e diz: meu filho, tu viu quanto eu sofri, tu viu o que eu passei, mas agora eu quero dizer para ti, o bicho vai pegar, e vai pegar para ti também. Porque antes eu era o famosão que ia na frente, quem ganhava as pedradas, quem era fustigado com vara, quem ia para a cadeia, e vocês saíram pela tangente. Mas agora, meu filho, agora eu quero dizer para você: participa dos meus sofrimentos. Paulo estava dizendo: Timóteo, chegou a hora, agora o teu caráter vai ser provado, mas vai ser provado na prisão, vai ser provado, pessoas se levantando contra, vai ser provado de outra forma. E aí o que ele diz? Não se esqueça, você tem que participar dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E aí ele dá o exemplo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Por que não? Ah não, eu vou comprar uma terra amanhã. Soldado: não, rapaz, tu está debaixo de ordem. Amanhã, 6 horas, quando tocar a corneta, tu vai estar preparado, nós vamos para o fronte da guerra. Ele não está preocupado em comprar terreno, tirar leite de vaca, arrumar o carro, trocar a bateria. Ele não está preocupado com isso. O soldado está preocupado com o quê? Ele vai dormir descansando, porque ele sabe que ao raiar do dia ele tem um dia inteiro de luta, do qual ele não sabe se ele volta. É isso que Paulo estava dizendo para ele. Rapaz, não se pegue com nada dessa vida, porque agora está comigo e participar dos mesmos sofrimentos, as tuas garantias foram todas embora. Perdeu todas elas. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O objetivo é satisfazer outro. É dar resposta para aquele que o arregimentou. A graça precisa ter uma resposta. Se você pensa que a graça não tem resposta, então você vive uma desgraça. A graça tem resposta. Versículo 6: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Por que ele deve ser o primeiro a participar do fruto?
Porque ele precisa ter o quê? Uma resposta. Ele planta. E então ele colhe os primeiros frutos e saboreia-os. Ou senão ele recusa-os. E aí o que é que ele faz? Destrói a lavoura e planta de novo. Para que os frutos que virão sejam bons. Se não serviu a prova do produtor, não vai servir para fazer negócio. Você entende? Isso que ele está dizendo. Se a graça não serve para você e você não consegue responder à graça, então ela não serviu para você. Você fala da graça, pensa na graça, mas não consegue viver na graça. A sua vida é desgraçada. 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Qual era a base desse evangelho que Paulo começa a trazer para Timóteo? Relembrar. Paulo, que pena, né? Timóteo não sabia que Jesus era a base do evangelho, né? O que Paulo escreve para Timóteo? Timóteo, vou escrever para você, fortifica-te na graça. Paulo não sabia o que era isso. É que Paulo escreveu para Timóteo isso. Ele escreve que é para ele não se envolver nas coisas desse mundo. Porque Timóteo andava com ele para baixo, para cima e estava todo envolvido nos negócios dessa vida. Estava, né? Não, gente. Começa a ver. Ele está sedimentando uma doutrina justamente porque Timóteo tinha uma resposta. Não se ensina para quem não dá resposta. Não se perde tempo com trigo ruim. Não se perde tempo com quem não dá resposta. Quando Jesus põe aquela multidão na parede, ele mesmo chama e olha para os discípulos e diz: já foram, vocês também vão? Dando oportunidade, não, mas que isso? Jesus não quer andar com a multidão. Não, Jesus não quis andar, não porque não teve compaixão deles, porque aquela mesma multidão teve compaixão. Jesus partiu pão e peixe e ela se alimentou e o bucho ficou cheio. Como muitos vivem com o bucho cheio, mas a hora que Jesus diz: chega aqui, vamos dividir um pouco da vida. Você vai beber você vai beber do meu sangue, vai comer da minha carne, vai receber um pouco da minha personalidade, do meu jeitão. Você vai ser Cristo aí. Não, dá muito trabalho. Esse negócio de comer tua carne, beber teu sangue, nós estamos fora. Não queremos participar disso não, Jesus. Não dá para nós participar disso, não dá. É ruim, Jesus. A gente não quer. Ele olha para os apóstolos, os discípulos e diz: vocês querem? Se você não quer também, vaza. Porque Jesus estava dizendo que eu fico sozinho. E com o entendimento de Pedro no final, ele disse: Senhor, eu sou um zero à esquerda, eu não tenho como pastorear ninguém, nada. E Jesus disse para ele: valeu a pena. Agora, Pedro, que tu está desqualificado, descapacitado. Agora, Pedro, que tu foi pego 3 vezes falando mentira, que tu não me conhecia, sem vergonha. Porque uma vez para ti não foi suficiente, teve que ser 3, né? Então tá, já que tu fez tudo que estava de errado, quero dizer, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, mas Senhor, o senhor não está bem? Agora tu está preparado. Quando tu não tem mais nada para dar, então a graça te fortalece e dá resposta. Esse é o evangelho basilar. Cristo completamente transformando e completamente agindo como transformador. Esse evangelho basilar que eu disse que é para tu se preparar para dividir o sofrimento comigo. Versículo 9 diz: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada.
Quando ele diz para Timóteo: Timóteo, nós precisamos continuar isso, é porque tu precisa ser esse cara que agora vai ser o que leva a palavra. Por quê? Porque eu estou preso. Timóteo, daqui para frente, eu não saio mais da cadeia. Timóteo, acabou agora a minha jornada. No final da carta ele se despede quase, dizendo: está acabando, daqui para frente, eu estou passando o cajado para você. E na carta ele está passando o cajado para Timóteo, de que maneira? Não se esqueça, fortifica-te na graça, torna-te participante dos meus sofrimentos. Não se esqueça, você não deve se apegar a nada dessa vida, antes, porém, faça o serviço que agrade aquele que te arregimentou. Essa era a conduta de Paulo, essa era a conduta de Timóteo. Essa era a conduta que Paulo não botou no prazo de liquidação. Ele diz: tu vai arrancar outros homens e vai fazer o mesmo que eu estou fazendo contigo. Transmite isso a homens fiéis, idôneos. Porque senão a palavra se perde. Não se transmite palavra para tolo, nécio. Se transmite palavra para que a graça seja abundante. Versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Versículo 11. Fiel é esta palavra, se já morremos com Ele. Ele está usando a referência aqui como evangelho, desde que ele está trazendo, esse é o evangelho que eu recebi da vida, desde o versículo 8. Ele está dizendo que esse é o evangelho, essa é a base, essa é a glória, assim caminhemos debaixo dessa salvação. É por esta salvação que nós suportamos a causa dos eleitos, é por essa referência que nós caminhamos. E aí ele diz: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, como somos, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Fantástico. Abre os olhos de uma maneira clara, para que a gente possa entender que a base daquilo que Paulo está trazendo para Timóteo é a mesma base da fidelidade que Deus espera de nós nesse mesmo tempo. Mesmo intuito, o mesmo coração, o mesmo envolvimento. Precisamos sim estar ligados de uma forma excepcional. A palavra escrita aqui, ela é apenas um livro, mas ela, na unidade com Cristo, não se torna mais um livro. Ela passa a ser uma pessoa que transmite para nós um relacionamento. E assim como foi falado pela manhã, reforço nessa noite dizendo, assim, a primeira carta de João, ele diz: nós que recebemos a unção. Muitas vezes a pessoa diz: o que é unção, pastor? Unção é aquela pessoa que pode levantar defunto. Unção é a pessoa que vai e mexe com a pessoa. Não, unção, irmãos, no texto bíblico é relacionamento com Deus. E João fala assim, natural: nós temos unção porque recebemos a unção, e a unção permanece sobre nós. Porque nós antes estávamos separados de Deus pelo pecado. Agora não, a unção nos foi dada. Nós agora nos relacionamos com Ele pela graça. E agora somos um com Ele. Eu sou uma nova criatura. Eu não tenho como me separar dessa verdade. A graça chegou até mim. Eu agora me relaciono com Deus. E qual é a resposta do meu relacionamento com Deus? As pessoas começam a olhar para mim e dizer: mas tu está tão diferente. Não é eu que estou diferente, é Cristo que está em mim. Mas a oração agora ficou poderosa? Não, a oração não ficou poderosa, é Cristo que é o poderoso que está em mim. O meu relacionamento com Ele me torna parecido com Ele.
E a unção dele agora é minha. Porque a unção é o relacionamento da identificação. Efésios, só você vai vir um livrinho para frente aí, que é Gálatas, depois Efésios, 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ambos os povos, ele está falando do judeu e do gentio, fez um só. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu, sabe o que é? Decretou absoluta libertação. Aboliu aonde? Na sua carne, a lei dos mandamentos. Aboliu, irmão, aboliu a lei dos mandamentos. Aboliu. Tem gente que não lê esse texto aqui, aboliu, eu não sei o que eles fazem. Eu nunca vi abolição da escravatura e os negros continuavam escravos apanhando. Não pode. A hora que deu alforria, a hora que chegou a abolição, não tem mais escravidão. Não existe mais. É isso que ele está dizendo. Aboliu na sua carne, Cristo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo, o quê? Mas dos dois o quê, irmãos? Dois povos, gentios e judeus. Criasse em quem? Em Cristo Jesus, na palavra, porque Ele é o verbo de Deus. Criasse nele, olha só, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Se não tem paz, é porque não faz parte do novo homem. O novo homem foi criado em Cristo para receber paz, para andar na graça. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, o que fez? O que Paulo está dizendo. Evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Como Paulo falou lá, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha o que diz o versículo 21, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. O que é isso? Uma resposta à graça. Se a base foi feita, então se constrói o edifício. É a resposta do fundamento. Ninguém vai fazer um edifício num fundamento que não suporta. A graça de Cristo é o fundamento. E a igreja é a sua maravilhosa construção. Porque a base aguenta. Então vamos ganhar o mundo para Cristo. Porque precisa edificar um grande edifício. E é muita gente, bilhões, porque a base aguenta. Ela é forte, ela é a pedra angular. A que não se move. Tá bom de base para nós? E tem lugar para todo mundo no céu? Jesus disse, se não tivesse, eu ia dizer que ia preparar. Mas é porque está cheio de lugar no céu. Sabe por quê? Porque Deus prepara as coisas planejadamente. Antes da fundação do mundo, Ele escreveu o meu nome. E Ele disse, esse estará comigo a eternidade. E veio eras, e veio a vida, e eu nasci, e forças externas se levantaram para que eu não chegasse nela, mas estava descrito no livro, e assim constituiu-se por ordenança do meu Deus, porque aprouve a Ele que eu estivesse junto com Ele para todo sempre.
Ninguém pode ir contra o que ele disse. Porque a sua palavra tem poder. Essa palavra que está sendo pregada é a palavra que tem poder. E ele está só dizendo aqui. Vem para o fundamento. Estamos sendo edificados no Espírito. Vem. Vem para a palavra. Não leia a palavra como um livro qualquer. Leia a palavra como a santa palavra de Deus, que amolda o nosso coração, como um moleiro faz como quer o vaso para a sua glória. 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa é a bênção. Paulo é tremendo. Capítulo 2, versículo 15 de Gálatas. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, procurando uma resposta, fomos nós mesmos também achados pecadores, respondendo igual o mundo responde. Você pode procurar qualquer professor de português e ele fazer uma interpretação bíblica, ele vai fazer. Eu quero ver ele fazer uma interpretação no Espírito. Conhecer os segredos de Deus. Isso Deus faz pela revelação de quem Ele é, pela sua unção que foi dada a ser conhecido por aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? De certo que não. Bem capaz. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Se eu posso destruir, é sinal que a base não é Cristo. Por isso que me torno transgressor. É isso que ele está dizendo. Eu construí uma igreja tão igual quanto, uma vida cristã tão igual quanto, mas se eu me torno pecador, então eu derrubo a base. Se eu derrubo a base, ela é uma base frouxa, então rui tudo. E então, se derruba a base, eu me torno transgressor, eu me torno aquele que derruba a base, porque ela não tem fundamento, e cai tudo que eu edifiquei. Que o problema aqui está na base, não no que aparece. E aí Paulo define isso. Versículo 19. Porque eu me torno junto com ele aqui, participante desse mesmo texto. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Logo, nesse momento, já não sou eu mais quem vive. Agora, nesse momento, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo na carne. Ou melhor, tenho um viver na carne. Não vivo mais na carne, graças a Deus, porque eu morri com Cristo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 21. Não anulo a graça de Deus. Se eu não morri com Cristo, se eu não tiver Ele como pedra angular, se Ele não for o sustento da minha vida, eu anulo a graça. Paulo está dizendo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se a justiça é mediante algo que eu posso fazer, não fruto de um retorno, fruto de algo que eu posso construir, edificar, diz o texto, segue-se que morreu Cristo em vão. Não movo a base, ela é Cristo.
Não posso mover as palavras de Deus. O mundo quer que a gente diz, não, a Bíblia foi escrita tanto tempo atrás, ela está demodê. Não está. O povo diz, não, mas a Bíblia pode ser pensada de várias maneiras. Não pode, a Bíblia é verdadeira, o Evangelho é um só. Paulo falou isso para Timóteo, Paulo falou isso para Efésios, Paulo falou isso para Gálatas, Paulo falou isso diante de testemunhas, para que a fidelidade do Evangelho não se perdesse. Tudo se revela nela. É para ela. E é debaixo dela que a igreja dos últimos dias será perseguida, porque vai permanecer fiel às Escrituras. O mundo todo vai odiar aqueles que levantarem qualquer ensino favorável a essa Bíblia. E já tem um monte de igreja usando outras traduções convenientes às libertinagens e modernidades da nossa era. Aquele que permanecer fiel, esse será salvo. Aquele que permanecer na rocha se tornará parte dos sofrimentos de Cristo e receberá a glória de quem Ele é. Se não for para te servir, quem só